Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, para passar aqui o conteúdo da semana, tá? No reino Munera, nós temos seres vivos minúsculos, né? São seres vivos microscópicos, que a gente consegue vê-los através do microscópio, tá? Aqui tem um exemplo de um microscópio, né? Mais comum, no caso, existem microscópios bem potentes, que são chamados de microscópios eletrônicos, né? Eles têm uma capacidade bem grande de aproximação e dá para a gente conseguir ver muito, muito além do que a gente consegue a olho nu. Tá? Então aqui eu trouxe nesse slide para a gente fazer uma comparação, mais ou menos comparando aqui um fio de cabelo com o tamanho das bactérias. Então a gente vê aqui, nós estamos vendo aqui um piolho, né? Quem já viu um piolho, né, deve saber mais ou menos o tamanho que ele é, consegue enxergar ele tranquilamente, o piolho. Aqui ele está ampliado, então a gente está vendo aqui o piolho, e esses espécies de cabos aqui são os fios de cabelo. Então veja a espessura de um fio de cabelo comparado com o piolho. Então ele é bem pequenininho, né? E nós temos aqui uma representação de um fio de cabelo, tá? E aqui nós temos algumas formas de bactérias, né? Formatos de bactérias diferentes, que então aqui, ó, uma bactéria pode ser até 1000 vezes, dependendo da bactéria, lógico, né? 1000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Então nós temos aqui o diâmetro, né, pessoal, um fio de cabelo, o diâmetro, né, começa daqui até aqui. Imagine esse diâmetro dividido em 1000 vezes, né, uma divisão de 1000 vezes dividido e você pegar uma partezinha só. Então é bem pequenininho, tá? Só para a gente ter uma noção de tamanho das bactérias. Como o professor falou para vocês, existem bactérias menores e outras são maiores, tá? Dependendo da espécie dela, tá certo? Todas são vistas somente através de microscópio, tá? Continuando. Por que a gente estuda então o reino Monera? Por que a gente estuda as bactérias? Elas são importantes, elas impactam na nossa vida, tá? Na vida das pessoas também, todos os seres vivos também, tá? Então aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos da importância delas, tá? As bactérias, elas servem para orgânica. Então o que elas fazem? Por exemplo, aqui nessa imagem aqui nós temos frutas. E o que está acontecendo? A decomposição, o que é? O apodrecimento, que a gente como popularmente fala, né? Então está decompondo aquela matéria que existe ali naquela fruta, né, que está morta ali, que está apodrecendo, então ela está utilizando aquela energia contida ali para se alimentar, né? Então ela está decompondo. Também para a fertilidade do solo, fértil para que a gente possa plantar. Então, quando elas decompõem, né, a matéria no caso, essa matéria ela libera então na Terra aqui compostos orgânicos e também compostos inorgânicos. Aqui tem minerais, né, que depois serão utilizados pelas plantas. Esses minerais que ficam na Terra ali vão ser utilizados pelas plantas para elas poderem crescer, se desenvolverem, e depois as plantas vão fornecer para a gente também o alimento, tá? Então elas são importantes também nesse sentido. Elas são importantes também aqui, ó, na fabricação e produção de medicamentos, tá? Existem muitos medicamentos que levam compostos que são produzidos por bactérias, tá? Beleza? Na produção de alimentos, temos aqui pão, temos aqui o iogurte, né, pessoal? Quem toma iogurte já comeu bactérias, tá? Aqui existem bactérias que são responsáveis pela produção daquele sabor que o iogurte tem, aquele sabor azedinho, né, que o iogurte tem. O pão aqui, no caso, a gente usa bactérias que a gente chama de leveduras, tá? Que é o fermento lá que a nossa mãe, quando vai fazer o pão ou o padeiro lá na padaria, ele coloca, né,
para que essas leveduras, esse fermento, ele vai produzir um gás lá dentro, naquela massa, e vai fazer essa massa crescer, né? E daí vai ficar aquele pão bonito, bem grandão, crescido, tá? Então são exemplos, na indústria são utilizadas, por exemplo, na fabricação de bebidas, no vinho, por exemplo, o vinho lá ele é fermentado, produção de vinagre, tá? E tem uma infinidade de outros alimentos também que levam compostos que são produzidos por bactérias, né? Então é bem importante, tá? E para nossa saúde também, muito importante, porque muitas bactérias, elas provocam doenças, tá? Então existem muitas variedades de bactérias que provocam doenças, das mais simples até as mais graves. A maioria das doenças bacterianas estão relacionadas aí à alimentação, à má higiene, né, a falta de uma higiene correta. Então as pessoas ficam mais propensas a terem doenças, né? Então, principalmente as crianças sofrem muito com isso, porque elas têm um contato maior com os locais poluídos, elas brincam mais, então elas acabam tendo contato com locais que tem a esgoto a céu aberto, água contaminada, o próprio solo contaminado, e elas acabam até tendo uma incidência maior de doenças relacionadas com bactérias aí, principalmente relacionadas aí àquelas que atacam o nosso sistema digestório, né, provocam aí aquelas enfermidades, né, dor de barriga, diarreias, né, os vômitos, né, as difterias, desinterias, etc, tá certo? Então, é por isso que é importante a nós estudarmos, né, sabermos da sua importância, né, e sabermos que existem também as doenças aí que são causadas por bactérias, tá? Da mesma forma, existem, em relação à saúde, tem bactérias que são benéficas, elas são boas para a gente. Por exemplo, lá no nosso intestino existem bactérias que são, a gente chama de bactérias do bem, que são aquelas bactérias que elas vivem ali no nosso intestino e não fazem mal para a gente. Elas, inclusive, elas competem tentando destruir aquelas bactérias ruins, tá? Aquelas bactérias ruins, tá? Então são bactérias que vivem ali que é importante que elas estejam ali. Muitas vezes a gente fica doente, toma alguns medicamentos e essas bactérias boas que estão no nosso intestino, elas acabam diminuindo, elas vão morrendo e a gente tem que às vezes tomar alguns suplementos para recuperar essa microbiota boa, né? E às vezes a gente toma até mesmo aqueles iogurtes, não sei se vocês conhecem, chama uma marca que tinha chamada Activia, que contém ali bactérias que a gente chama de lactobacilos vivos, né? Que a gente toma e esses lactobacilos vão ir povoando novamente lá o nosso intestino até regularizar ele, até ter uma quantidade legal ali para ficar bem protegido o nosso intestino, tá? Também existem outros suplementos, né, medicamentos da farmácia que fazem essa função também de repor a microbiota do intestino, aquelas bactérias que são boas, tá? Elas ajudam lá na produção de vitaminas também, e outros fatores ali, tá? Para ter uma saúde boa, né? Um intestino que funciona regular, beleza? Continuando então. Aqui tem umas características, né, pessoal, das bactérias. Veja bem aqui, ó, uma representação de uma bactéria qualquer. Ó, veja que ela tem aqui, ó, mas parece uma cauda, né, um rabinho. A gente chama de flagelo, tá? Não vamos dizer que a bactéria tem rabo, ela tem flagelo, tá? Flagelo. Dentro, né, tem um corte mostrando a parte interna dela, então veja aqui que é bem simples, ó, tem aqui essa parte aqui dentro que é o citoplasma, a parte azul aqui dentro tem diversas pontinhas aqui que são espécies de organelas ali que funcionam, cada uma tem uma função, e aqui esse enroladinho que parece um macarrão enrolado aqui, nós temos aqui o DNA da célula, é uma informação genética, aqui onde que esse material aqui que vai regular todas as informações hereditárias da célula e a função dela, da bactéria e as funções dela. Tá? Então nós temos daí a membrana celular, está aqui,
né? A membrana celular está aqui, e nós temos uma parede celular, essa amarelinha aqui é uma parede. A diferença de uma bactéria de uma célula, ela tem aqui também parede celular, e aqui nessa parte mais externa, algumas tem a cápsula, tá pessoal? A cápsula aqui por fora, beleza? Então, mais ou menos um exemplo de um tipo de bactéria, tá? Nem todas são iguais, nem todas têm o mesmo formato, tá? Nem todas têm a mesma forma aqui, né, externa, tá? Nós temos as bactérias, que são as heterótrofas, tá? As heterótrofas, e temos as autótrofas, tá? As heterótrofas, elas precisam parasitar outros seres vivos para poder sobreviver, tá? E elas, como eu falei anteriormente, são aquelas que decompõem matéria-prima, matéria orgânica, aliás, de seres vivos mortos, de plantas, de animais mortos, então elas vão lá e vão decompor, vão apodrecer, que a gente fala, aquela matéria, a utilizar na sua respiração, sua nutrição aqui, tá certo? Tá? Existem algumas que precisam de oxigênio, assim como a gente, existem outras que não precisam de oxigênio, tá? As que não precisam, a gente diz que elas fazem a fermentação, então quando a gente faz lá o vinho, faz o vinagre, as bebidas que são fermentadas, por exemplo, né, a cerveja lá no caso, então elas fazem essa fermentação aqui, tá? Essa fermentação aqui. E as autótrofas são aquelas bactérias, as cianobactérias, etc., que são parecidas, ali fazem aquele processo que as plantas fazem. Elas fazem fotossíntese, né, utilizando a energia solar lá, para produzir a sua energia. E também tem um outro processo chamado quimiossíntese, que utiliza ali, então, são reações químicas de compostos que ela utiliza para gerar a sua energia, tá? Mas aqui é mais a título de informação, vocês não precisam decorar essas coisas aqui, tá, pessoal? E nós temos um exemplo de algumas formas de reprodução das bactérias, tá? Elas têm que se reproduzirem para, né, perpetuarem a sua espécie, tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, da reprodução por conjugação. Nós temos que uma forma de reprodução sexuada, tá, pessoal? Por que é sexuada? Lógico que elas, seres vivos que a gente, né, tá mais acostumado a imaginar como que é a reprodução, tá, pessoal? Aqui, ó, tem uma sequência mostrando como que é essa conjugação, essa reprodução sexuada aqui, qual que é o que se considera como sendo sexuada aqui? É que existe, aqui no caso, o compartilhamento de material genético, tá? Então aqui nesse caso, cadê minha flecha aqui? Só um pouquinho. Deixa eu achar minha flechinha que eu me perdi. Aqui, achei. Nesse caso, existe então um compartilhamento aqui de material genético, que aqui no caso seria o plasmídio, aqui, ó, ele é compartilhado, né, entre duas células que se emparelham, né, duas células de bactérias se emparelharam, aqui ficaram uma juntinha na outra, né, uma espécie de ponte é criada aqui entre elas, tá, pessoal? E esse plasmídio, então, ele se divide aqui em partes e agora sim nós temos uma nova célula, né, ela foi uma nova célula aqui, que foi com o mesmo material genético aqui da anterior, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Depois acontece a separação aqui. A reprodução aqui por bipartição é uma das mais comuns, né? Eu acho até que eu já passei, mostrei para vocês. Temos uma célula, ela começa então aqui, ó, se dividir o material genético, né? Lembrem que essas células não têm núcleo, tá? O material genético está solto aqui, não tem um núcleo, tá? Ele está soltinho. Então começa aqui, ele começa a se dividir. Da mesma forma, a célula começa a fazer uma divisão, até que ela se divide em duas, né? E ela vai se dividindo. Essa outra aqui também vai fazer o mesmo processo e ela vai se multiplicando, tá? Bem tranquilo aqui. Aqui as formas das bactérias, tá, pessoal? Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Elas podem se apresentar em formas de cocos, tá? Os coquinhos, né, pessoal? Daí, quando esses coquinhos se unem várias vezes, aqui no tipo uma minhoquinha, a gente chama de estreptococo, tá? Quando se unem tipo um grão de uva, aqui grãos de uva, né? A gente chama de estafilococcus, ó. Aqui nós temos a sarcina e aqui nós temos uma tétrade,
tá? Não precisa vocês decorarem esses nomes aqui estranhos, mas eu quero que vocês lembrem, né, e fixem esse formato aqui, ó. Cocos, tá? Bacilos, olha aqui, ó, aparecem uns bastãozinhos maiores, né? Bacilos, e outros tipos que temos aqui, ó. Então veja aqui, os bacilos, tá? Nós temos aqui flagelados, ó, que tem aqueles, os flagelos aqui que parecem umas caudas, né? Alguns têm várias, tá? Outros aqui, por exemplo, esse vibrião só tem né? Aqui outro espirilo aqui, ó, tem vários aqui, tá? Espiroqueta já é mais delgada, mais fininha, diferente, tá? Endosporo, tá? Então tem essas são as formas, né, que as bactérias se apresentam, variadas aqui, tá? Para vocês saberem que existem formas diferentes, e tamanhos também, beleza? Pessoal, agora a gente vai lá para atividade, tá certo? Só um pouquinho que a gente já chega lá. Depois que vocês lerem tudo, vocês vão abrir a atividade para fazer ela, tá certo? Então vamos lá. Aqui vocês vão ler um texto falando sobre algumas doenças, né, causadas por bactérias. Essa imagem aqui, o professor tirou lá do livro de vocês. Se não me engano, é na página 22, tá? Então tem lá também, mas está aqui para quem quiser acompanhar por aqui já. Então vocês vão fazer a leitura. Aqui traz algumas doenças causadas por bactérias, tá? Aqui está dizendo também algumas outras, tá? Para vocês saberem. E aqui eu falo, né? É importante que vocês saibam aqui o que é o sintoma de uma doença, o que é a profilaxia, que é a mesma coisa que prevenção, o que é o tratamento, tá? Tratamento das doenças causadas por elas aí. Então, vocês vão ler isso aqui, daí vocês vão ler lá os outros textos também e vão fazer a atividade, tá? Vamos lá para a atividade agora. Pessoal, então voltando aqui para nós terminar a atividade da semana então. Depois vocês lerem então os textos que o professor vai deixar disponível no caderno, né, atividade, somente atividade, tá? Aqueles textos, nenhum vocês vão copiar. Então aqui a atividade sim, vocês vão copiar no caderno. Se vocês tiverem dúvidas, vocês chamem lá no fórum do sistema, ou no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, tá? Chame o professor que o professor responde, beleza? Então aqui, sobre nosso conteúdo sobre as doenças, então, agora, lá no comecinho do conteúdo, pedi para vocês aqui, ó, tem essa perguntinha lá, vocês não vão responder lá, vocês vão responder aqui agora. Deve ter ouvido de um adulto algo, opa, tá errado aqui, tá? Deixa o professor já vai corrigir. Algo parecido com isso. Sai dessa água suja que você vai ficar doente. Saber dizer o porquê dessa afirmação? Tá? Então, agora vocês têm embasamento para responder essa questão aqui. 2, 3 linhas vocês respondem essa aqui. E a segunda questão aqui, e a última, vocês vão lá. Então, vocês nos textos que vocês leram, tá? Essa internet também, além dos textos, pode buscar na internet outras informações, tá, pessoal? Os textos o professor está passando, principalmente para aqueles alunos que não têm acesso, né? Então fica mais difícil acesso à internet, tá? E quem tiver acesso pode pesquisar também em outros locais, tá? Então vocês vão lá, vocês vão escolher uma doença causada por bactéria, né? Aqui, ó, né? Então vocês colocam lá, X, coloca o nome dela aqui e o nome da bactéria aqui do ladinho. Deixa eu colocar aqui um espacinho, o nome da bactéria aqui, tá? E vocês vão colocar aqui, ó, sintomas dessa doença, né? Vocês podem colocar em forma aqui, um embaixo do outro, né? Para sintomas dessa doença. Como que a gente faz para prevenir, para não pegar essa doença, né? Existe uma forma de prevenção? Existe um jeito de diminuir o risco de pegar essa doença? Vocês vão colocar aqui. E se acontecer de pegar essa doença, qual que é o tratamento? Como que o médico vai tratar essa doença? Tá? Então vocês vão colocar aqui. Só isso, pessoal, essa semana. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só chamar.